Então, agora nós vamos para mais um tutorial, onde o objetivo é fazer com que vocês tenham a facilidade de modelar qualquer situação de um projeto qualquer, que caso você tenha que ter como desafio para fazer uma modelagem básica de uma intervenção, ou de uma reforma, ou de um estudo, de um ambiente, de uma construção qualquer. E aí a gente vai perceber que o fluxo ele é padrão para qualquer situação que tange a construção, onde você tem que fazer os níveis das camadas das estruturas, dos acabamentos e as vedações. E aí, diante disso, como fazer o teto, né, a sua amarração, para que você faça a intervenção que quiser perante aquela modelagem, aquela proposta que você vai trabalhar. Então, nada de mais do que relembrar como a gente inicia e prepara esse arquivo, né? Isso serve para projeto de interiores, ou um estudo preliminar, ou para até um estudo de viabilidade de arquitetura, e o que for, dependendo da situação que você for trabalhar. Então, a gente vai vir aqui, ó, como sempre, novo, que a gente vai gerar um novo arquivo. O modelo que a gente vai usar é aquele comum que a gente já utiliza nas aulas, né? Então, aqui está o template, eu clico ele como base, eu vou dar um abrir, e aí ele fica aqui associado, e aí sempre deixa marcado o projeto para poder abrir um novo vínculo, um novo vínculo não, um novo arquivo de projeto. Muito bem, com ele em aberto, aqui nós temos a situação, já está se deparando com o 3D, e agora a primeira coisa é configurar para ver se as mensurações, né, a unidade de medida está condizente com o que você vai trabalhar, e os níveis condizentes com a realidade que você vai modelar. Então, vou abrir uma vista qualquer aqui, ó, de elevações, vou abrir uma sul, e aqui você percebe que as unidades, ó, elas estão em unidade métrica para centímetros. E aí, como tem o costume de trabalhar em metros, a primeira coisa que eu faço é teclo né, o comando no teclado UN, e já aqui, ó, distância e comprimento, a gente já tira e coloca em metros. Costumo colocar duas casas decimais para arredondamento. Venho aqui em comprimento também e coloco em metros e dou um OK. Pronto. Então, aqui, ó, se você confirmar, se tiver checado essa segunda opção, ó, de 89,02, é bom porque vai acionar sempre as opções de ponto ou vírgula ao mesmo tempo neste arquivo de template. Aqui, ó, já percebeu que já altera, né, para a unidade métrica. E o que eu recomendo? Você já fazer os níveis condizentes com o que você vai projetar. Eu vou colocar aqui a escala dessa vista para 1 para 50, só para a gente ter a escrita mais condizente na hora que for acrescentar novos aqui. Então, primeira coisa, eu vou usar esse primeiro nível, ele é o zerado. Então, vou deixar ele aqui, ó, nível 0, né? Vou deixar ele sem nenhuma medida. E aqui na sua nomenclatura, vou nomeá-lo como N0 base, tá? Como não temos um projeto de arquitetura, sim vai ser uma intervenção de um ambiente, a gente não precisa associar o N0 como rua, mas sim um nível base zerado, só para a gente ter um início de tudo, né? Clico fora e ele pergunta, deseja renomear? Sim, eu quero renomear isso como N0 base. E aí, após isso, eu agora vou pegar o segundo nível acima e vou dar um zoom aqui, ó, você percebe que aparece essa cota provisória, e aí você clica nela, e aí digamos que esse novo vai ser de estrutura. Essa estrutura em relação ao nível 0 vai estar numa altura aí de 20 centímetros, por exemplo. Então 0,2, né, 0,20, dá um Enter, ele reduz aqui para próximo ao nível, e nele aqui, ó, clicar no texto e dizer que é o N1 traço estrutura. Então, é a primeira estrutura que vai ser feita nesta camada. Clico fora, digo sim para corresponder. E após isso, eu posso pegar aqui, ó, ou clico aqui, dou um CS de criar similar para habilitar a ferramenta de níveis. E aí eu faço novos. Eu vou dar um ESC aqui para sair do comando. E aí eu venho aqui também em cima, ó, LL, tá vendo? Para gerar novos níveis. E com isso, eu clico nessa ferramenta aqui, ó, de selecionar linhas. E aí vou dar uma distância para criar uma nova camada. Essa camada eu vou deixar uma para cima de 3 metros de altura, só para poder ficar já uma lá em cima. Pam. Com isso, eu vou pegar uma aqui de 2,5, que é no deslocamento que eu estou colocando, 2,5. Vou colocar aqui para cima, ó. Detalhe, quando você for criar uma linha aqui em cima,
a ponta do mouse, para vocês observar, sempre tem que estar acima da linha. Se estiver para baixo, isso quer dizer que, ó, quando eu boto para baixo, a linha vai, ó, para baixo. Estão percebendo que ela veio para cá, ó, o tracejado? Ó, até botar aqui, ó, tá vendo? Então, sempre tem esse cuidado. Aí, depois que você colocou a ponta e viu que o tracejado lá em cima, ó, o tracejado aqui, ó, ficou com base nessa linha de seleção, eu clico, aí ele confirma. Então, não sai clicando antes de perceber onde está localizando isso. Pronto, aqui no deslocamento eu vou voltar, eu quero um acabamento de 0,05 centímetros, aqui, ó. E aí eu venho aqui, ó, e clico aqui em cima deste, porque este acabamento, vou até dar um ESC para sair do comando, 2 vezes o ESC, clico aqui nessa linha que foi criada, ó, pego essa interrupçãozinha aqui, ó, clico nela, para que esse texto seja quebrado, e aí eu puxar essa bolinha para cima e ele ficar aqui em cima, e não em cima do texto em nenhuma estrutura. Ok? Então, com este nível selecionado, eu vou até abaixo, ó, clico nessa bolinha, arrasto, clico nessa bolinha, arrasto, e aí não fica em cima da nomenclatura. E nesse nível 4 vai ser o N1 traço acabamento, ou seja, é o acabamento deste nível base da estrutura 1. Beleza? Que fica, ó, no total de 25 centímetros em relação ao zero, mas é uma distância de 5 centímetros aqui, ó, na estrutura. Pronto, agora eu pego o outro nível de cima, que é esse em nível 3, clico aqui e vou digitar como N1 traço forro, é onde vai se acomodar toda a situação do forro. E nesse aqui de cima, eu vou clicar no nível 2 e botar N2 traço estrutura. Então, é a segunda estrutura acima do primeiro. E dou um Enter, e aí ele salva. Agora eu vou ajustar essas medidas. Ó. O forro, em relação ao nível acabado, que nós chamamos de pé direito, ele vai ter uma altura total de 2,70, por exemplo. Certo? E este aqui, ó, o nível estrutura, em relação ao nível, ó, vou até pegar o DI, que é um comando de cota, ou você pode clicar aqui, ó, nessa função, já habilita ela, e vou clicar na linha de cima da estrutura e na linha da estrutura 1, ó, N1 estrutura. Por que isso? Porque eu quero saber o pé esquerdo que tem entre eles. Então, se não tiver 3 metros, eu quero botar outra altura, você vem aqui, ó, nessa cota provisória e digamos que ela vai ser 325 centímetros. Aí ela sobe. Não, eu quero os 3 metros mesmo, então 360. Pronto, e aí você tem a situação definida, ok? Então, o primeiro passo é organizar essas estruturas que você vai utilizar para a modelagem do seu projeto. Feito isso, agora sim, eu venho aqui, ó, vejo que está tudo criado, os planos, que foram vários níveis que a gente criou lá naquele momento na elevação sul. E agora percebe que dos criados só aparece aqui o N0 base e N1 estrutura. Eu preciso dos demais. Onde é que fica quando não aparece aqui? Você vai vir aqui em vista, vai vir aqui nessa funçãozinha desta folha, ó, que é vista de planta, clica na seta e vem em planta de pisos. Aqui ó, estão as demais, então você segura o Ctrl e clica em todos os outros, deixa tudo selecionado e dá um OK, e eles passam a ser visualizados aqui no navegador de projeto. Beleza? Tudo em ordem numérica. Feito isso, agora sim, eu vou fechar essas vistas, vou deixar somente o 3D e vou abrir o N1 estrutura. E é nele aqui que a gente vai desenvolver o modelo do projeto que a gente vai modelar. Muito bem, e aí como é que eu faço o início desta modelagem, né? Dessa planta? Como é que eu tenho um norte? Bem, é comum nós sempre temos uma referência de um desenho, de um croquis ou de uma imagem. E quando você não tem isso, você tem que ter esse croquis, nem que você faça à mão, para você ter noção de medida de espaço. E o que eu recomendo? Nós iremos trabalhar nesses exemplos, vai ser um flat. Só que aí não precisa fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Faça o estudo que você vai fazer, do seu ambiente, do que você vai for criar. Se você já tem na cabeça a imagem, então já começa modelando aqui na estrutura 1 as vedações. Mas antes de eu iniciar, de colocar as vedações, eu primeiro vou colocar aqui uma imagem do modelo que a gente está trabalhando em sala de aula, ok? Antes de tudo, eu vou pegar aqui a fitazinha métrica, ó, só para me ver a distância daqui para cá, ó, são 10 metros. Daqui para cá, eu tenho mais de 10 metros. Então, o nosso flat ele é um 6 por 5, então cabe tranquilamente. Vou clicar nessa lâmpadazinha aqui, ó,
onde você vê o ponto base do projeto, tá vendo? Eu vou até clicar nele em cima, exibir a categoria, para na hora que eu desmarcar dessa lâmpadazinha aqui, ó, que é ocultar os trem que estão, os elementos ocultados, ele me revela aqui, porque eu exibi na categoria, essa categoria aqui do ponto base. E aí, para me inserir uma imagem, eu sempre venho aqui, ó, inserir, eu venho aqui importar a imagem, e aí eu vou lá nos downloads, a gente baixou o arquivo, ó, planta estudo, vou dar um abrir, e aí ela fica aqui aleatoriamente, ó. Vou clicar aqui em cima só para a gente ter uma noção. Essa imagem ela não tem escala, mas a gente pode definir mais ou menos uma escala para a gente pegar a proporção das vedações e da estrutura que a gente quer colocar. Então a gente vem aqui, a gente sabe que, por exemplo, essa porta ela pode ter uma abertura mínima de 80 centímetros. Ou esta bancada, digamos que ela é 60 centímetros. Ó. Esse total aqui. Ó. Deste pontinho desse pixel até este próximo. Então, a gente pega a referência deste pixel aqui, ó, que eu estou passando o mouse, até este último pixel escuro. A gente vai definir que é 60 centímetros o tamanho desta bancada. Então, eu seleciono a imagem, ó, clico fora, vou clicar na imagem, pego esta ferramentinha aqui ó, do RE, que é escala, tá vendo? Vou dar o zoom bem próximo àquele pixel, vou clicar aqui ó, bem no meio desse pixel, e vou clicar até este último pixel aqui da bancada. Pam. Pronto, fiz isso. Agora eu vou ó, diminuir, ou seja, ao invés de eu aumentar, eu vou diminuir o sentido. Eu não cliquei, eu só movi o mouse. E agora eu vou digitar 0,60 centímetros e dar um Enter. E aí, essa imagem foi reescalonada no sentido que está na proporção próxima da unidade métrica de uma escala 1:1 em relação a esta imagem, ok? E agora eu vou desenvolver as paredes. Vou dar um WA, que é o comando de parede, e aí habilita a ferramenta parede, ou então eu posso vir aqui em arquitetura, parede, né? E aí escolho a parede que eu quero. Para essa parede, percebe que essas duas estruturas aqui de fora, a gente vai deixar as três, na verdade, todas de 20 centímetros. Então, eu vou escolher aqui, ó, uma alvenaria de 20 centímetros, e ela vai começar da estrutura 1 e vai finalizar aqui, ó, restrição superior até o nível da estrutura 2, ó, N2. Pronto. Com isso, sempre deixando a linha central da parede aqui, e aí você pode clicar de ponto a ponto ou, como já temos 4 paredes, então escolhe o retângulo que clica aqui no retângulo e cria as 4 de uma vez. Ó. Clica em um ponto e termina em outro. Pronto, fez isso, vou dar um ESC duas vezes para sair do comando e vou pegar esta ferramenta com esta daqui, selecionei as duas, tá vendo? Ó? Cliquei nas duas, clico numa, aí seguro o CTRL, clico em outra, dou um MV de mover, aí habilita a ferramenta de mover, e vou clicar aqui na aresta do encontro dessas duas paredes, bem no pontinho, ó, e deixar aqui, ó, no último pontinho aqui do pixel. Tá vendo aqui, ó? E aí você tem mais ou menos a situação representada. Com isso, aqui eu vou pegar agora somente essa parede de cima e esta de baixo, e vou mais ou menos aqui, ó, pegar a aresta externa e colocar aqui, ó, no último pontinho daqui, ó. Pam. Ficou mais ou menos representado. Se eu clicar nessa parede aqui, para cá, tá me dando 9, 12. Digamos que eu quero só 9 metros de profundidade, e aí ela tem, ó, quase em cima. Então, vamos deixar 9. Vou clicar nessa parede de cá, e ela tá dando 4 e 15. Vou clicar aqui na parede, 4,30. Pronto, o ambiente está 38 metros quadrados. Perfeito. Feito isso, agora com ele criado, eu vou colocar as próximas paredes, que essa aqui ó, são drywall. Elas são mais fininhas. Então, eu venho aqui ó, na parede, vou clicar em drywall. Aqui é a alvenaria. Ó, essa aqui, gesso de 10 centímetros. Né? Vou pegar esse aqui. Também já vejo onde é que está o deslocamento da base, está na estrutura 1, porém, a restrição superior está em acabamento. Eu não quero acabamento, é até a estrutura 2. Pronto. Vou clicar ali, agora aqui eu vou fazer daqui até aqui, porque são somente duas paredes. Então, eu vou clicar daqui, pan, e até a próxima aqui.
foi duas folhas ao mesmo tempo, só deletar uma, vou ficar com essa. E aí essa distância, vocês percebem que eu tenho aqui praticamente um shaft, né, uma situação. Como eu tenho que fazer aqui esse shaft, então eu vou aproveitar essa própria parede, selecionar, vou dar um CS de criar similar no teclado, vou clicar aqui aleatoriamente, ó, de um ponto a outro, pronto. E aí eu vou pegar esta parede, eu vou deixar esse shaft de 25 centímetros, por exemplo, vai ficar por dentro aqui. E aí este banheiro, o tamanho dele eu vou colocar de 1,60 m, porque vai ser acessível. Então ele está mais ou menos aqui tranquilo. E este tamanho total, ó, vou até clicar fora para me dar as duas cotas, aqui 1,80 e 2,40. Que aí eu consigo ter este tamanho total. E aí eu vou deixar do jeito que está, 1,80 para a parte da cozinha, com 2,40 ali para o total do banheiro. Pronto. Feito isso, agora eu não quero mais essa imagem, porque eu já fiz a modelagem da situação. Vou até jogar essa imagem para fora. Perceba que eu já fiz um ambiente. Porque a ideia não é fazer o projeto igual a essa imagem, a gente só quer a estrutura para agora a gente fazer a intervenção, beleza? Eu tenho agora toda a minha estrutura feita. Eu vou selecionar todas as paredes feitas, ó, de dentro a dentro. Selecionei todas elas, estão aqui 7 paredes, ó, se quiser contar. 4 de 20 e 3 de drywall, que dá 7 paredes. Vou clicar aqui no mover, ó, MV, e vou clicar neste pontinho e arrastar tudo e enganchar aqui no ponto base do projeto, que ele fica amarradinho, bonitinho. Como essa estrutura não pode mexer, ela vai ser sempre assim, vou ter que reaproveitar ela. Aí, neste caso, eu vou fixar aqui, ó, com um pin, para mim não ter o acidente de pegar essa parede e mover depois, porque ela fica aqui no projeto do jeito que é para ficar. Beleza? Agora, se eu fosse mexer, fazer uma reforma e tudo mais, aí eu poderia desfixar e não colocar em pin para poder mover a qualquer momento. Pronto, com isso, se eu vim aqui no 3D, ó, percebe-se que já está toda a estrutura de vedação feita. E agora seguimos para o próximo passo, que é os contrapiso aqui embaixo e a laje de cima. E aí na estrutura aqui, eu vou até deixar este nível de representação mais alto para me ver a diferença, ó, dos acabamentos para a estrutura da camada da parede. Por que isso? Porque na hora que eu vim aqui, ó, arquitetura e criar o piso, para criar um piso de contrapiso, que é a estrutura de laje, ó, pegar isso daqui, ó, essa opção. Agora eu tenho que clicar nesta opção aqui de selecionar a parede, porque na hora do clique, lembrando, eu nunca boto o mouse aqui na parte interna da face da parede, assim na de fora. Por quê? Eu quero que a linha que vai terminar a laje, ela fica na última camada aqui, ó, da parte externa. Então eu clico, aí, ó, fica o rosa, tá vendo? Vou clicar agora aqui, vou clicar aqui e vou clicar aqui. Percebe, vou dar um ESC duas vezes para sair, que a linha rosa, ó, pegou o contorno do acabamento externo para dentro, onde vai ficar o tijolo. Fez isso, vou dar um concluir. E agora sim, ó, se eu vim em 3D, eu tenho aqui, ó, a lajezinha feita por dentro, conforme deve ser feito, tá? Se você já quiser pegar essas 4 paredes e cobrir para que a laje não seja vista, você seleciona, dá um ó, bota o mouse em cima da parede, dá um tab e ele só amarra as 4 que estão interligadas, ó. Feito isso, ó, tá vendo que não pegou as outras 3? E aqui, ó, na restrição da base, eu quero que a base dela desça 10 centímetros, que é a espessura desta laje que está aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, clico aqui no deslocamento, seleciono esses zeros, menos 0,10 centímetros e dou Enter. E aí, ó, ela desce e aí fica cobrindo a laje que está por dentro, tá bom? Feito isso, agora eu vou pegar aquela laje, vou selecionar ela, vou clicar aqui, ó, nessa opção aqui de cima de copiar. Pronto, ela foi copiada. E agora, nessa setinha de colar, aqui em cima, ó, se você observar, colar, eu vou alinhado com níveis selecionados. E aí, com isso, eu quero que cole, repita uma nova estrutura novamente, só que agora no N2 estrutura. E dou um OK, e aí a laje de cima foi colada. Tá vendo? Pronto. Para não ficar essas linhas aqui, ó, e sim unir estrutura com estrutura, o que vocês vão fazer primeiro?
vou clicar no Shift e vou pressionar a bolinha do scroll e vou mover o mouse, segurando, clicando e arrastando o mouse. E aqui eu consigo ver ó, a laje de baixo, contra piso, e com ela selecionada, eu vou clicar nesta função aqui, ó, unir. Clico em unir, vou optar na opção múltiplas uniões, vou clicar aqui na laje novamente e agora eu vou clicar nas paredes, ó, 1, 2, aqui na outra parede, 3 e 4. Sempre tenha o cuidado para, antes de clicar, ficar aquela borda azul que está indicando que você está selecionando a parede correta. Beleza? Feito isso, agora sim, vou segurar o Shift, clicar na bolinha do scroll segurando e arrastando para cima, para que agora eu veja esta parede, ou esta laje de cima. E aí, novamente, ó, união, unir, já está marcado múltiplas uniões, vou clicar nesta laje de cima, e agora, ó, tá vendo que aparece um azul? Agora sim, eu clico nesta parede, nesta outra, nesta, nas de dentro também, porque em cima tem que ficar para baixo, e aqui nesta de cá. Pronto. E agora eu vou dar um F duas vezes, ó, e a laje ficou certinha, unida com as suas estruturas. Voltando aqui para a planta de estrutura 1, planta baixa, né? Eu tenho que cavar isso aqui como shaft. E para fazer isso, eu venho aqui na arquitetura, função shaft, e agora eu vou clicar neste retângulo aqui e vou amarrar o corte ó, dessa estrutura neste buraquinho que tem aqui ó, entre as duas paredes. Até aqui, pronto. Fiz o contorno que vai ser cavado. E agora eu vou botar uma linha simbólica, ó, linha simbólica. Essa linha simbólica ela vai ser fininha. E vou clicar deste ponto do encontro daqui até aqui. E deste ponto aqui até aqui para cruzar. E esta linha representar o corte do shaft. Vou clicar em concluir, aqui ó, no checkzinho verdinho. E pronto, o shaft foi feito. E se eu clicar novamente nele e vir aqui no 3D, agora eu posso definir para onde ele vai passar, para baixo e para cima. E aqui, ó, eu vou colocar a altura dele, vai ser até uns 3 metros, por exemplo. E aí eu tenho aqui, ó, o corte. E daqui para baixo, ó, deslocamento de baixo, ele vai menos 0,15 centímetros. Para ele cavar para baixo, acho que aqui também vai ter que subir um pouco mais, 20, 3,20 para chegar aqui, até aqui, ó, e cortar a laje. E aí indicar que aqui dentro passa um shaft. Beleza? Vou aqui na estrutura novamente. Pronto, feito isso. Agora eu terminei todas as estruturas que eu deveria fazer, que foi contrapiso, laje, paredes. E agora eu não preciso mais trabalhar nesse nível de estrutura, agora eu vou trabalhar no nível 1 acabado. Ok? Vou abrir aqui o N1 acabado. Vou fechar a estrutura 1 para ninguém confundir. E agora vamos trabalhar na próxima segunda aula, que é para finalizar essa parte da modelagem deste estudo, beleza?